Muito bom dia a todos aqueles que vão ouvir este vídeo. Trago nesta manhã maravilhosa uma palavra de despertamento a todos os cristãos que estão sobre a terra. Quero dizer uma palavra que Jesus ele afirmou em João capítulo 10, versículo 10, quando ele diz: o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Esse ladrão chama-se Satanás. Satanás, a missão dele é roubar a esperança, roubar a fé do cristão, roubar tudo aquilo que ele aprendeu de Deus, destruir com a sua vida espiritual e depois matar espiritualmente, para que o homem assim esteja morto diante de Deus. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Em outro trecho da palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus falou: este mundo jaz no maligno. Nós temos a honra e o privilégio de contemplar, de ver com nossos olhos as palavras que Jesus falou se cumprir nos dias em que nós estamos vivendo. O que é o mundo? O que você acha que é o mundo? O mundo que Jesus fala aqui na palavra dele é o sistema. E todas as vezes que o sistema ele faz alguma coisa, é para tirar você e eu da presença de Deus. É para afastar o homem da presença de Deus. O sistema tem trabalhado de uma maneira silenciosa, de uma maneira que aparentemente aos olhos dos homens, das pessoas e até aos nossos olhos parece bom. Todas as coisas que são criadas pelo sistema, aos nossos olhos parece muito bom, parece maravilhoso, mas por trás de tudo isso está um engano, está uma armadilha do sistema para enganar, para tirar o homem da presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz também em João: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, não ameis o sistema e nem o que há no sistema, porque o sistema ele é enganoso, o sistema ele é disfarçado de coisas boas para atrair os cristãos. Quando você olha para o sistema, criando todas as coisas, tecnologia, você lembra o que diz na Bíblia, que a Bíblia diz que os profetas profetizaram e disse que nos últimos tempos a ciência ela ia se multiplicar sobre a terra. E graças a Deus que hoje nós estamos vendo com os nossos olhos a ciência se multiplicar, né? A ciência cada vez mais ela está se multiplicando. E quando fala em ciência, fala em tecnologia. A tecnologia hoje ela tem crescido e está crescendo de uma maneira absolutamente alarmante, né? Hoje já se tem carro que faz a condução das pessoas hoje na China sem motorista, né? Hoje já tem robôs que estão substituindo a mão humana. O que é isso? Isso aí que nós estamos vendo é o cumprimento das escrituras sagradas, né? Muitas pessoas não atentam para isso. Muitas pessoas desconhecem e dizem que isso é bom, é muito bom. Só que nós estamos vendo que é um cumprimento das escrituras. E o que o cristão ele tem, qual é o comportamento do cristão? O comportamento do cristão é ele estar na posição que Deus quer, é ele estar atento, é ele estar vigiando para que ele não venha entrar, né, no engano, pensando que tudo isto, né, é bom, mas só que nós sabemos que é um cumprimento e qualquer hora e qualquer momento, né, Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, porque a promessa é iminente, a promessa que ele fez é verdadeira. Né? Jesus nunca ele falou por brincadeira. Jesus, todas as palavras de Jesus que ele falou é verdadeira. Todas as palavras que Jesus falou, ela se cumpre, né? Queira o homem ou não queira, mas ela tem que se cumprir. Então nós estamos neste mundo por uma passagem. Nós estamos vivendo um período, né? Depois que nós vivemos esse período, vai vir um outro período. Depois daquele período vai vir um outro período. Nós estamos vivendo numa dispensação chamada a dispensação da graça. A graça aonde todos os seres humanos, todas as pessoas da terra têm uma oportunidade
de tomar uma decisão na sua vida. E qual será essa decisão? A decisão que ele tem que tomar é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É de abandonar este mundo, este pecado, esse sistema, para viver uma vida com Deus, para viver uma vida de obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que viver esta vida, se nós assim quisermos herdar o reino de Deus. Então, o que eu vejo é que nós estamos vivendo, temos o privilégio de ver o cumprimento da palavra de Deus, e não vai ter homem nenhum para impedir o cumprimento da palavra de Deus. Seja ele quem for, ele não tem o poder de impedir o cumprimento das Escrituras sagradas. O que tem de acontecer, vai acontecer. Não se iluda, meu irmão, não fique iludido com este mundo, com as palavras que as pessoas falam. Muitas das vezes eu vejo pessoas dizer, um exemplo na política, ele entra na política dizendo que vai proteger os cristãos, a igreja, de leis que eles aprovam lá. Não tem, isso aí é uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque quem é o dono da igreja? Me responda, quem é o dono da igreja? Quem é que manda na igreja? Quem é o dono da vida? Não é Deus? Então, se Deus permitir que isso aconteça, não é o deputado cristão, não é o pastor cristão, deputado que agora é pastor, é cristão, que ele vai impedir o cumprimento da Bíblia. Ela tem que se cumprir. É isso aí que as pessoas têm que pensar, né? De se pôr no seu lugar de cristão, de viver a vida, né? De observar a palavra de Deus. Como a Bíblia diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Né? Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, você não é enganado por ninguém mesmo. A Bíblia diz assim, meu irmão, visto que tem se levantado o anticristo, e muitos têm se feito o anticristo e têm saído de nós. Quantas pessoas estão na igreja que são anticristo? Né? A Bíblia diz lá em João, né? E saíram de nós, mas não eram dos nossos. Eles estavam lá infiltrados, aparentando que era cristão, mas não é cristão. Então tem que ter muito cuidado com palavras, né, que as pessoas pregam, que falam. Né? Então o cristão é um povo mais inteligente, sábio, é um povo que conhece a palavra, ninguém vai enganar ele, ninguém. O pastor pode estar na frente do trabalho enquanto ele estiver obedecendo a palavra de Deus, andando no mandamento de Deus, fazendo aquilo que a palavra manda. Nós temos por obrigação de obedecer ao nosso pastor. Mas quando ele sair da direção do Espírito Santo, sair da palavra e vir pregar um outro evangelho, um outro ensinamento fora da palavra, esse não é mais digno de ser de alguém obedecer ele, porque está fora da palavra de Deus. Então o que eu quero despertar é que nós estamos vivendo, né, os dias que Jesus falou, o cumprimento da palavra. Eu me alegro muito porque eu estou vendo nos meus dias acontecer o que Jesus falou, né? O que Jesus falou, eu estou vendo acontecer. Então isso aí só traz para nós muita esperança, muita fé e dedicação de nós não se contaminar com este mundo, com esse sistema, né? Aplaudir o sistema, não. Se você for observar o que o sistema tem criado, por exemplo, o celular. O celular foi o sistema que criou, né? Uma tecnologia que há 30 anos atrás, se alguém fosse falar do celular, ninguém ia acreditar. Ninguém ia chamar alguém de louco, dizer, olha, vai ser criado um aparelho, e neste aparelho você vai poder falar com alguém, aonde ele estiver, em qualquer lugar do mundo. Você vai poder ver aquela pessoa falando com você. Se você fosse falar isso há 30 anos atrás, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Mas se nós olharmos para a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar, não é verdade? Então quem conhece a palavra de Deus, a pessoa há de concordar, dizer é verdade, porque a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar. Então chegou o celular e o sistema, ele criou o celular. Para que o sistema criou o celular? Uma facilidade das pessoas, para a nossa facilidade de você fazer tudo pelo celular,
bem verdade é muito bom. Só que eu não posso amar o sistema e o que está dentro desse sistema, por trás do celular. Existe muitas coisas ruins, porque se eu for, né, se eu for não vigiar e for dar ouvido aquilo que tem por trás, que o sistema inventou, né, tá ali, tá uma armadilha para me afastar eu de Deus. Quando você abre o celular, quando você abre um Facebook, quando você vai abrir, logo vai aparecer lá mulheres seminuas, né? Já aparece uma cena pornográfica lá e alguém diz o algoritmo, né? Ele vai entender se você fixar os seus olhos durante 30 segundos naquela imagem. O algoritmo, eles dizem que é um algoritmo, né, um tipo de sistema aí que vai entender que você está gostando daquilo ali. Todo mundo sabe disso aí, né? Está gostando. Mas eu entendo e compreendo e não tem que me faça de, é, 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 me iludir de que isso ele chama de algoritmo, mas eu chamo isso de um espírito maligno que está ali para tentar você. E você começa a observar, começa a ver aquilo ali. E aquilo ali vai trazendo para a sua mente, da sua mente vai para o coração. Daqui a pouco você está frio na presença de Deus. Você está com o celular 24 horas, olhando só cenas pornográficas no celular. Né? Aí lá é um aparelho muito importante para mim fazer meus negócios, mas não quero amar. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, meu irmão. Né? Use seu celular para você ligar para alguém, né? Para sua família, para você trabalhar nele, né? E nada mais. Partiu para coisas indecentes, coisas pornográficas, não. Aí você já descarta aquilo ali. Você já não pode mais, porque você tem um celular, é inevitável. É que nem uma certa vez um pastor fez uma ilustração que a igreja é que nem a canoa. Você sabe o que é a canoa? A canoa é um barco que é feito de madeira e que anda por cima da água, não é verdade? Então, a canoa foi feita para andar por cima da água, não a água por cima da canoa. Assim mesmo é a igreja. A igreja está nesse mundo corrompido. Só que a igreja ela anda por cima do mundo e não o mundo dentro da igreja. Isso aí a gente tem que diferenciar. Quando hoje muitos hoje a gente já está vendo o mundo dentro da igreja, por cima da igreja. Então isso é muito perigoso. Então deixa essa palavra aqui para que você possa meditar na Bíblia. Só o que vai te salvar deste mundo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta como que nós devemos se comportar, como que nós devemos viver. É a palavra de Deus. Se firme na palavra. Se firme na palavra de Deus. Quando alguém lhe falar alguma coisa, seja ele cristão ou não, examine a palavra. Tá entendendo? Quando eu lhe falar uma coisa que você tem que fazer aquilo, tem que ser do jeito que eu estou te mandando, não, primeiro eu vou examinar a palavra. Se as minhas palavras tiver respaldo na palavra de Deus, né? Então você pode fazer o que eu estou falando para você. Né? Então tem que ter respaldo da palavra. Hoje a gente vê assim porque a pessoa é um líder renomado de grandes igrejas, né? Aí ele dá uma palavra e todas as ovelhinhas têm que obedecer. E se ele tiver em pecado, como a gente tem visto aí muitos homens de Deus que se dizem homem de Deus, porque na verdade já não é mais homem de Deus, já é homem do mundo, que vive pecando e está na frente do trabalho, e as ovelhinhas, coitado, não conhece a palavra, aí faz aquele o homem que está ali na frente falando, tudo, as ovelhinhas vão tudo obedecendo ele. Não é assim não, meu irmão. A Bíblia diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. As suas ovelhas o conhecem. Você, meu irmão, tem que conhecer o seu pastor. Profundo, você tem que conhecer a ele. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja e só vai ser salvo aqueles que tiver firmado na palavra. Não se engane com isso. Lá, quando chegar diante do juiz eterno, ninguém vai ter desculpa, Senhor, eu fiz isso porque o meu pastor mandou fazer, Senhor. O meu pastor não, cada um dará conta da sua vida diante de Deus. Lá não tem negócio de botar culpa em pastor, botar culpa em ninguém, não. Lá é você e Deus. Você tinha a palavra? Tinha. E por que você não obedeceu? Foi como aquele rico que morreu
que ele chegou diante de, quando ele estava lá no lugar sendo atormentado, o que ele disse para Abraão? Pai Abraão, manda que Lázaro bote um pingo de água na minha boca, eu estou aqui com sede, eu estou sendo atormentado. Manda que alguém vá lá embaixo e fale para os meus irmãos lá, para eles crer, para eles não virem para cá, para eles não ter o mesmo procedimento que eu tive na terra, porque lá eu fui um homem mau, eu fui um homem perverso, entendeu? Então mande que alguém... Não, Abraão disse, lá tem os profetas. Lá tem os profetas que pregam. Se eles não crêem no profeta que está lá na terra, eles vão crer em alguém que vai sair daqui para... Não. Então é assim, meu irmão. Examine a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Vá pela palavra de Deus. Examine as escrituras sagradas. Né? Você tem que examinar as escrituras sagradas. Se o que eu estou falando, se é verdade, vá lá para a Bíblia. Examine. Né? Examine a palavra de Deus. Entendeu? E Deus irá lhe dar conhecimento, sabedoria, entendimento, para que você viva neste mundo com sabedoria, com entendimento, guardando a palavra de Deus, não se corrompendo, não se contaminando, não mentindo, não enganando, né? Não levantando falsos testemunhos, não vivendo uma vida de julgamento e acusando, não. Viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, entendeu? Então esta é a palavra que eu deixo para todos aqui, em nome de Jesus.